Quero pedir que você, na sua casa, abra a sua Bíblia lá no Evangelho segundo Lucas. Nós vamos ler uma porção do Evangelho de Lucas no capítulo 20. Nós temos nos concentrado durante esse ano em exposições de Salmos e das parábolas de Jesus registradas em Lucas. Esta é uma das últimas delas e nela Jesus faz referência explícita à sua própria morte, que já estava se aproximando. Lucas 20, do 9 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor: A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, o expulsaram. Então disse o dono da vinha: Que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: Tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: Que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo. Até aqui a nossa leitura do texto sagrado. Meus irmãos, desta vez eu vou fazer primeiramente a exposição da parábola toda e somente ao final trarei as devidas aplicações para os nossos corações. Este capítulo 20, que acabamos de ler uma porção, inicia com mais um dos muitos conflitos entre Jesus e os principais sacerdotes, escribas e anciãos, a liderança do judaísmo da época, que Jesus está ensinando no templo. Eles vão até o templo para interromper bruscamente o Senhor, questionando a sua autoridade. Isso logo no primeiro e no segundo versículos deste capítulo 20. Jesus então tem um debate com eles e, como sempre, ele se sai vencedor, mas ele, ao terminar o debate, conta então esta parábola sobre um dono de terras que plantou uma vinha, contratou uns agricultores para cuidar dela e se retirou para distante. Esse sistema descrito aqui por Jesus é bastante conhecido no mundo antigo, inclusive na Idade Média e até mesmo em tempos atuais, aqui mesmo por esse Brasilzão no interior do Brasil aí. É muito simples. O proprietário fornece o terreno, os insumos, os equipamentos ao meeiro. E esse meeiro então entra com a sua mão de obra. Ao final, a colheita é dividida entre as partes, nem sempre da maneira mais justa, é verdade, para os trabalhadores braçais. No caso da parábola que acabamos de ler, o homem fica fora por um longo tempo. No versículo 9 diz, na NVI a tradução é essa, um longo tempo, mas, a despeito do tempo que ele fica longe, no momento apropriado, ele então
envia um servo para receber o que havia sido contratado com os agricultores. Esse momento em que o servo é enviado, esse devido tempo aí da Almeida, que eu acabei de ler, pode tanto significar o tempo em que eles tinham contratado entre si, o combinado, como também pode significar o tempo apropriado da colheita, né? Afinal de contas, era da colheita que se fazia o lucro desses agricultores e, é claro, também do dono das terras. Mas, surpreendentemente, os lavradores se mostram homens inescrupulosos. Eles espancam o funcionário e o mandam de volta sem nenhum dinheiro. Essa é a expressão, esse é o significado da expressão despacharam vazio, né? Eles mandam ele com as mãos vazias e, conforme o dono das terras envia outros 2 empregados, a coisa vai piorando. Eles espancam o primeiro funcionário, eles espancam e ultrajam o segundo, eles ferem e expulsam o terceiro. Diante disso, o proprietário então toma uma decisão que lhe pareceu muito razoável a princípio, mas que se mostraria dramática. Imaginando que jamais aqueles homens baixos ousariam desrespeitar o seu próprio filho, ele então o envia. E repare o detalhe do versículo 13: o meu filho amado eles vão respeitar. Porém, o que o dono das terras via como uma forma de pressionar os lavradores a se submeterem, para eles era a chance de se apossarem das terras nas quais eles tinham trabalhado, mas que não lhes pertencia. Vendo o filho se aproximar, eles o veem, o enxergam apenas como o herdeiro. É essa expressão que eles usam no versículo 14 e começam a tramar a sua morte. Talvez eles tenham pensado que o velho pai já havia morrido e, portanto, a morte do jovem liberaria eles para, quem sabe, reclamarem as terras como suas, ou, quem sabe, eles apenas imaginaram que após o assassinato do seu herdeiro, o velho pai não teria mais ninguém para reclamar as suas terras, precisariam apenas aguardar a morte do velho. Nós não sabemos exatamente qual foi a lógica deles, mas o fato é que eles dobram a aposta e executam o seu plano maligno. Lançam o filho para fora da vinha que lhe pertencia por direito e o assassinam a sangue frio no lado de fora. Nesse ponto, versículo 15, chegamos ao clímax dramático da história em si, da parábola em si, mas o mestre ainda acrescenta uma pitada de suspense com a pergunta, no final do versículo 15: o que é que o dono da vinha fará àqueles homens? E ele mesmo dá a resposta no versículo: e eliminará os lavradores e passará as terras a outros trabalhadores. É nesse momento que os ouvintes de Jesus exclamam que isso não aconteça. O que nos leva a concluir que eles entenderam muito bem o sentido da história. O que na verdade não era difícil de interpretar. Muito antes disso, 700 anos antes de Jesus, Isaías, um profeta de Deus, já havia contado uma parábola com alguma semelhança. No capítulo 5 do seu livro, ele fala de um homem que planta uma vinha, tratando muito bem dela, mas ao final de um tempo, ela, ao invés de dar uvas doces, dá uvas bravas, uvas amargas. E ele então, o dono da vinha, aquele que havia plantado, pretendia destruir aquela vinha. E o profeta mesmo dá a interpretação, não precisamos nem ficar elucubrando aqui. Deus é o plantador, a vinha é Israel, as uvas amargas eram as atitudes injustas do povo de Israel, e o castigo que seria aplicado pelo dono da vinha seria a invasão de Israel por outros povos. Essa figura, inclusive, aparece outras vezes. Isaías mesmo usa lá no capítulo 27 novamente. Jeremias usa essa expressão no capítulo 2. Ezequiel também usa, Oséias usa. O Salmo 80 também menciona Israel como uma vinha, ou seja, como uma planta da qual se espera o maior prazer da época. Então os judeus, particularmente os principais sacerdotes e escribas que estavam ali depois do debate ouvindo Jesus falar, é para eles que Jesus está falando, eles percebem muito bem que Jesus estava dizendo que o Senhor Deus, estava
ponto de se vingar da rebeldia deles. No passado eles já haviam rejeitado e matado profetas de Deus, e agora novamente estavam rejeitando e planejando matar o Filho de Deus. Tanto é que o nosso texto acaba no versículo 19 exatamente assim, eles planejando ficando cada vez mais empenhados em de fato matar o Filho de Deus, aquele que era enviado como último recurso divino para chamá-los à razão e à fé. E com isso então, não apenas pela sua rejeição até aqui, mas pelo fato de que eles não se arrependem e continuam rejeitando Jesus, apenas restava para eles a destruição sob a ira de Deus. É por isso que eles gritam que isso não aconteça. Gritam, exclamam, protestam, mas não demonstram a mínima disposição para se arrependerem de sua rebelião e nem para receberem o enviado de Deus em seus corações. Jesus ainda pergunta aos seus ouvintes se eles não conheciam a passagem do Salmo, o Salmo 119, onde Israel é comparado com uma pedra que, após ser rejeitada pelos construtores, é então descoberta como uma pedra fundamental na construção. No versículo 17, Jesus faz essa referência ao Salmo 118. O que é que isso significa? Numa época em que normalmente se usavam pedras lavradas, ou seja, cortadas no formato certo na construção civil, uma pedra que podia ser considerada inadequada por ser muito estreita para o tamanho da construção que se pretende, ou quem sabe muito irregular, uma pedra dessa poderia ser desprezada pelos construtores. Contudo, havia uma pedra que somente era utilizada no final da construção. Ela era assentada no topo dos arcos de sustentação. Um pórtico, por exemplo, ele era construído com várias pedras, mas ele tinha que ir se fechando. Então você precisava de uma pedra angular que dava então firmeza a toda aquela construção, fechando o arco, dando o acabamento, mas mais do que isso, dando a sustentação dos arcos. Sem essa pedra, os arcos quebram. Essa pedra estratégica, chamada de angular, pelo seu formato de cone muitas vezes, o salmista está dizendo que Deus tem portas de salvação escancaradas para os seus justos. Ele fala disso um pouco antes do versículo que Jesus cita lá no Salmo 118, mas o arco dessas portas foi feito de maneira surpreendente e inesperada pelo Senhor, diz o salmista, porque Deus usa Israel, uma nação desprezada entre as nações, sem força política, sem força militar, mas eleita e abençoada e protegida por Deus. Então, Israel, para o salmista, era a pedra angular que Deus tinha usado numa posição de maior nobreza e destaque entre as nações para a sua obra de redenção. Mas, agora, Cristo faz uma reaplicação ao final da parábola, inserindo esta menção ao Salmo 118. O que ele está dizendo é que o filho amado do dono da vinha, ele mesmo, Jesus, é a verdadeira pedra, rejeitada até pelos próprios judeus, mas eleita e ungida por Deus para abrir as portas da salvação para toda a humanidade. Então Jesus está dizendo, meus irmãos, que toda aquela rejeição por parte dos líderes judeus está correndo de acordo com o propósito e a presciência de Deus, como profetizado pelo salmista com centenas de anos de antecedência, sem novidades. Ele também está afirmando, ao juntar a sua parábola inspirada em Isaías com este Salmo 118, ele também está afirmando que, ao rejeitarem a pedra escolhida por Deus, os líderes judeus estavam colocando a si mesmos fora da obra divina de salvação dos pecadores. Seriam destituídos e substituídos por outros. E talvez o mais importante, Jesus também estava abertamente se identificando como a pedra que arremata o plano divino de salvação,
Ele é, e sem Ele, os portais da vida desmoronam, colapsam, e o caminho para Deus permanece fechado aos pecadores. Agora, apesar dos protestos ali dos judeus ao seu redor, contra serem destituídos do privilégio de serem lavradores da vinha de Deus, ou de serem construtores do edifício de Deus, eles permaneceram em sua rebeldia, rejeitando a pedra ungida por Deus até o fim, assassinando o filho do Senhor da vinha. Mais preocupados com a possibilidade de perderem as prerrogativas do povo de Deus, do que interessados em se submeterem ao Filho amado, eles logo descobririam que ninguém pode rejeitar o Filho de Deus e permanecer de pé. Como o Mestre mesmo lhes disse, no versículo 18, qualquer um que for contra essa pedra, contra ele, Jesus, qualquer um será destruído, feito em pedaços, reduzido a pó, morrerá a morte eterna. E aqui de novo Jesus empresta uma figura muito conhecida deles, usada por exemplo por Daniel. Lá no capítulo 2, uma das visões de Daniel, ele vê um grande monte e o topo do monte então é cortado e vira uma grande rocha que se lança contra uma estátua que representa os poderes das nações. E ela, de uma vez cortada ali sem mãos humanas, ou seja, apenas com uma intervenção divina, despedaça todos aqueles reinos e se estabelece como um grande monte que enche toda a terra. O reino de Deus está ali na figura daquela rocha. Então Jesus, ele, o filho rejeitado e a pedra rejeitada, é o filho amado e a rocha eleita. Jesus Cristo, o Salvador de todos os que nele creem, aquele que trouxe o reino de Deus. Ele, a rocha eterna, lançada sobre todos os inimigos de Deus e contra quem ninguém pode subsistir. Esse é o sentido da parábola, meus irmãos, e eu gostaria então de fazer algumas aplicações. Primeiramente, quero fazer aplicações para os que ainda têm resistido ao Senhor Jesus, entre aqueles que não têm se submetido ainda ao seu senhorio, aqueles que o rejeitam. Os líderes judeus rejeitaram Jesus por se apegarem demais às suas posições e tradições religiosas. Não quiseram abrir mão do controle que tinham ali. Hoje em dia, ainda há aqueles que, por causa da sua religiosidade, rejeitam a salvação de Jesus, se apegam a fórmulas mágicas, a ritos vazios, a misticismos fantásticos que lhes dão aquela falsa sensação de que têm tudo sob controle. Sobe na escadaria de joelhos, acende uma vela, faz uma oferenda, lê uma mão, faz um mapa astral, mas todos que rejeitarem Jesus serão destruídos. Os próprios judeus que estão aqui discutindo com Jesus, eles encontraram uma dura manifestação desse juízo cerca de 40 anos depois, no ano 70 da era cristã. O Império Romano, o exército romano passou por Jerusalém varrendo cada pedaço, não deixando pedra sobre pedra. Os lavradores da parábola, por outro lado, mataram o filho por ganância. Ou, quem sabe, até pelo desejo de autonomia. Não queremos ter que responder ao dono destas terras. Ainda hoje, muitos rejeitam o Salvador por fazerem do dinheiro o seu Deus, o seu ídolo, a sua esperança. Outros tantos recusam a crer nele porque não querem se submeter ao seu senhorio. Porque crer em Cristo é também segui-lo, obedecê-lo, fazer a sua vontade, buscar a sua glória antes que a nossa própria. Mas veja bem, o próprio Jesus nessa história garante que o Senhor Deus se vingará de todos que rejeitarem o seu Filho, serão destruídos. Então não há esperança no dinheiro, nem na autonomia humana, apenas em Cristo. É provável que haja outros motivos para alguém rejeitar Jesus hoje em dia. Talvez você que chegou até esse vídeo tenha a sua própria razão para resistir. Quem sabe foi uma tragédia pessoal no passado que convenceu você de que não é possível confiar em Deus.
Ou talvez seja pelo contrário, uma vida tranquila demais que convenceu você que não está perdido coisa nenhuma e nem precisa de um Salvador. Mas não se engane, todos que rejeitarem Jesus serão destruídos, porque Ele é a peça fundamental que mantém a porta do céu aberta aos pecadores que se arrependem. Sem Ele você perecerá do lado de fora, soterrado sobre os escombros do seu próprio pecado. Então se arrependa e creia em Jesus. E se você já tem ouvido essa mensagem vez após vez, não caia na tentação agora de achar que poderá rejeitar e continuar rejeitando essa mensagem sempre e impunemente. Não! A paciência do Senhor tem limite. E um dia desse, que já está determinado por Ele, esse limite chegará. E no devido tempo Ele fechará as portas da salvação e abrirá as portas do juízo. Então arrependa-se e crê em Jesus. Só Ele salva. Mas, meus irmãos, há também aplicações para aqueles que já receberam com fé a vinda do Filho de Deus, submetendo-se a Ele alegremente. Ler esta passagem de uma das últimas discussões de Jesus com seus opositores, talvez em sua última semana de vida, dirige o nosso olhar para aqueles que serão os próximos acontecimentos na história de Jesus. Note que ao final daqueles dias, a pedra rejeitada seria posta no cume dos portais da salvação, o Filho amado, ensanguentado, moído, mas ainda assim completando perfeitamente o plano eterno de salvação e graça na cruz. O Senhor Jesus de fato seria entregue nas mãos dos homens maus que o espancariam, ultrajariam, feririam e matariam. Contudo, Deus não foi pego de surpresa. Ele já havia soprado que essas coisas aconteceriam exatamente assim para o salmista. Glória a Deus por isso. Nada foge ao seu plano maravilhoso. E toda essa sabedoria e poder Ele coloca a favor do seu povo. Para o crente em Jesus, todo domingo é dia de Páscoa, dia de rememorar que o Filho de Deus morreu por nós nas mãos dos pecadores. Mas é claro que quando nos aproximamos da data anual em que os cristãos celebram o evento que edificou a nossa morada no céu, é inevitável que sejamos ainda mais tocados pela obra de Jesus na cruz em nosso favor. Sim, porque não éramos nada menos devedores, ingratos e criminosos que os lavradores daquela parábola. Não éramos menos cegos que os construtores que rejeitaram a pedra correta, nem menos rebeldes que os escribas e sacerdotes que planejavam a morte de Jesus enquanto ele falava com eles. Portanto, quando nós mantemos o olhar na cruz, que vai acontecer dali a uma semana mais ou menos, desse texto que nós acabamos de ler, lembremos que a vinha não nos pertence. Nós somos apenas trabalhadores que, pela graça de Deus, fomos feitos também filhos e herdeiros do dono de tudo. Nós somos aqueles que gratuitamente entraram pelas portas da graça, aquelas portas sustentadas por Cristo. Então, glorifique a Deus e louve a Deus quando lê esta parábola. E uma última aplicação para nós como igreja. Repare que os ouvintes de Jesus ficaram passivos enquanto os trabalhadores da história tentavam se apoderar da vinha, maltratavam os funcionários e até mataram o herdeiro. Eles somente protestaram quando foi dito que o patrão se vingaria e passaria a vinha a outros trabalhadores. Que coisa, não? Será que nós também podemos ser tentados a achar que o reino de Deus nos pertence dessa maneira? Será que podemos ser tentados como igreja a imaginar que a obra de Deus é nossa, que nós somos donos da igreja dele, senhores do povo que ele comprou com seu próprio sangue? Será que isso só era válido para os judeus? Ou será que a igreja também pode incorrer nesse mesmo risco?
Lá em Apocalipse, em uma das 7 cartas que envia às 7 igrejas, na carta à igreja de Sardes, Jesus diz que apesar de parecer viva, aquela igreja estava morta, restando apenas uns poucos fiéis ali. E ele exorta: seja vigilante e se arrependa, senão virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Apocalipse 3, versículo 3. Então, meus irmãos, que o Senhor nunca tenha que vir vingativamente contra nós, que Ele sempre encontre em nós um espírito de submissão ao Senhor e ao Seu Filho, que nós como igreja possamos ser lavradores fiéis, construtores atentos, que nós possamos em todo o tempo receber a pedra angular, que é Jesus, o Filho de Deus, que é Jesus, com toda a alegria entre nós, nos adorando, obedecendo e louvando a Ele. Em conclusão, meus irmãos, com a parábola da vinha, explicada e aplicada por Jesus em referência a si mesmo, nós ouvimos da rejeição aos homens, rejeição ao Filho de Deus. Nós ouvimos da justa vingança de Deus contra aqueles que rejeitam o seu Filho amado. E temos motivos tanto para temer a rejeição a Deus, como temos motivos para agradecer a Deus por ter nos trazido para si. Então, que o Senhor nos abençoe com uma fé profunda e verdadeira em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, livrando-nos assim da sua ira santa e também fazendo-nos a nós uma vinha frutífera que alegre o coração dele. Que o Senhor assim nos abençoe.